Nossa sequência expositiva do Sermão do Monte, agora chegamos a Mateus capítulo 5, verso 10, quando o Senhor Jesus ele nos declara: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A perseguição é algo que, contra a fé cristã, contra os cristãos, sempre acompanhou desde o início. Mesmo quando o Senhor Jesus, ainda vivo, antes da sua morte, antes da sua crucificação, ele sofreu perseguições, sofreu calúnias. Na sua morte, os discípulos sofreram calúnias também. Na sua ressurreição e depois da sua ascensão aos céus, o cristianismo sempre foi perseguido. Alguém certa vez disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. E quanto mais perseguida é a fé cristã, mais ela cresce, mais cristãos se convertem, mais pessoas chegam-se ao Evangelho do Senhor Jesus, porque a igreja é de Cristo. Mas nós devemos lembrar que a perseguição que os cristãos sofrem não é uma perseguição por causa de pecados pessoais. São perseguições por causa de Cristo, por causa da justiça do reino de Deus. Por exemplo, Jesus não está dizendo e não está se referindo ao tipo de perseguição por causa de ofensas. As pessoas às vezes começam a perseguir uns aos outros no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, nas suas relações fraternas ou familiares, por causa de ofensas, pessoas que ofendem ao outro, pessoas que agridem ao outro física ou verbalmente. E Provérbios capítulo 15, verso 1 diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então não é desse tipo de perseguição que o Senhor Jesus está falando. Não é também a perseguição resultante de uma inimizade, de desafetos, de declaração de beligerância e toda forma de perseguição em que um quer prejudicar o outro simplesmente por questões de orgulho ferido. Então não é acerca desse tipo de perseguição que o Senhor Jesus está se referindo. Não é nem por ofensas ou por inimizades, mas é a perseguição causada por causa da justiça, por causa da lealdade a Cristo. Cristãos leais a Cristo são perseguidos. São perseguidos porque eles querem viver a ética do reino de Deus. São perseguidos porque eles querem viver a santidade de Cristo diante da imoralidade, de não assentar-se à roda de escarnecedores, de não aceitar conluios, de não aceitar favores imorais e trocas de situações que possam comprometer o seu bom testemunho cristão, de manter uma postura íntegra, de uma postura realmente que assemelhe a Cristo Jesus. E como Cristo Jesus é odiado pelos seus inimigos, mas ele não pode ser destruído, então os inimigos de Cristo destroem, matam, perseguem aqueles que servem a ele. Então essa é a perseguição que o Senhor está dizendo: bem-aventurados sois quando por minha causa, disse o Senhor Jesus no verso 11, por minha causa. Então a causa da nossa perseguição é por sermos leais a Cristo, de estarmos servindo a Ele com integridade, com fidelidade, não levando em conta o que é propriamente nosso, mas priorizando o reino de Deus, priorizando o Evangelho de Cristo, priorizando o senhorio e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Por essa causa, então, nós somos, ou haveremos de ser em um grau maior ou menor, em situações apenas ideológicas ou até mesmo físicas, perseguidos por causa do reino de Deus. Então, por causa do compromisso com a justiça do reino, uma ética realmente que reflita o Evangelho de Deus, daquilo que é a nossa palavra em dizer sim, significando sim, o nosso não, significando não, dar a outra face diante de ofensas, de andar a segunda milha, de perdoar pessoas que não merecem o perdão, de amar os nossos inimigos. Nós seremos perseguidos por causa disso. Nós seremos perseguidos porque a integridade moral, ela é perigosa. A honestidade é um estilo de vida perigoso. Enquanto pessoas
se comprometem em esquemas de corrupção, em que milhares, milhões, bilhões de reais são envolvidos em negociatas, cristãos se posicionando contra, cristãos denunciando, cristãos se opondo, por causa da justiça do reino de Deus, correm risco de serem difamados, correm risco de terem a sua reputação destruída, correm risco de serem assassinados. A integridade, a justiça, por causa da justiça, viver a ética do reino é perigoso nesse mundo caído, neste mundo que os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz, e no mundo em que eles ainda predominam e governam vários setores da sociedade e são formadores de opinião, é perigoso para nós. Mas observe bem que nós não precisamos temer, porque apesar das diferentes perseguições, nós precisamos manter a nossa lealdade ao Senhor Jesus. Permito-me mencionar pelo menos 4 tipos de perseguições possíveis contra cristãos, e essas perseguições elas ocorrem no mundo todo, onde o cristianismo há, onde cristãos existem, essas perseguições acompanham eles. O primeiro tipo de perseguição é a perseguição ideológica ou religiosa. Então existe de fato opinião crítica contra os cristãos, de zombar da igreja, de dizer que a igreja, que os crentes são tolos, são pessoas manipuláveis, são pessoas de menor inteligência, são pessoas que são facilmente manipuláveis. Friedrich Nietzsche chamava os cristãos de ovelhas, não no sentido de elogio, como Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, chamando-os de meu rebanho, do meu pastoreio, mas ele usava essa linguagem de dizer que a igreja tem mentalidade de rebanho, porque a ideia de que são manipuláveis, são facilmente dobrados, são facilmente explorados por uma liderança corrupta. É verdade que às vezes há líderes, há pastores, há padres, há líderes religiosos que são corruptos, que são maus, que se aproveitam dos seus liderados, dos seus fiéis. Mas não é isso que o Senhor Jesus nos aponta aqui. E as críticas, elas às vezes são verdadeiras, mas na maioria das vezes elas são críticas que realmente são a mera manifestação de oposição e de perseguição. Então o primeiro tipo de perseguição ela é ideológica. São quando ideologias de LGBT odeiam cristãos. E de fato a ideologia, o discurso de ódio não parte dos cristãos, mas parte de outros grupos que nos acusam de ter ódio. E quando nós pregamos o amor, e pregamos a transformação de vida, e pregamos o arrependimento e a mudança de vida, então nós somos odiados, porque nós não queremos nos sujar com o pecado. Então grupos feministas, grupos marxistas, grupos políticos diversos defendem ideologias anticristãs. E essas ideologias, então, no discurso, na fala, na opinião pública, é lançada contra os cristãos. Cristãos são ridicularizados, são motivo de piada, são motivo de chacota, são motivo de menosprezo por parte daqueles que odeiam a fé cristã. O segundo tipo de perseguição são prejuízos sociais. Quando pessoas elas param, então, de negociar com cristãos, de dar emprego para cristãos, param então de fazer amizade com cristãos, porque cristãos são inconvenientes, cristãos não riem de piadas sujas, cristãos não saem no final da sexta-feira à noite para ir tomar bebida alcoólica e envolverem em adultério, porque eles preferem dormir cedo, estar com as suas famílias, ter um estilo de vida saudável e realmente gastar o seu tempo disponível com o seu lar e com aqueles que realmente terão conversa sadia, um ambiente sadio e uma vida que realmente glorifica a Deus. Cristãos, eles às vezes sofrem prejuízos sociais, porque eles no seu ambiente de trabalho não estão ali bajulando o seu chefe e nem participando de churrascos imorais, onde o problema não é comer carne, mas é o que acontece entre eles. Cristãos podem sofrer prejuízos sociais porque por vezes
vizinhos exploram o limite da sua cerca e cristãos sofrem prejuízo em muitas situações. Então, prejuízos sociais são também perseguições, porque eles sabem que cristãos são por vezes explorados, são humilhados, são prejudicados e eles vão perdoar. Sofrem prejuízos sociais porque às vezes pessoas más querem fazer maldade, roubar, ferir, machucar, fisicamente inclusive, cristãos. E eles sabem que os cristãos têm por dever do Evangelho dar a outra face. Terceiro lugar, terceiro tipo de perseguição é a perseguição legal. E aí quando o Estado começa a criar leis anticristãs, leis pro aborto, leis que regulamentam o culto, leis que colocam impostos pesados sobre a igreja, e a igreja ela vive de contribuição voluntária, leis que fazem com que o evangelho não possa ser pregado num determinado país, leis que fazem com que haja restrição quanto a atividades de evangelização. Existem países em que cristãos não podem evangelizar, eles podem até ser cristãos ali, mas eles não podem evangelizar, porque se eles fizerem isso, eles correrão o risco de serem presos. Ultimamente, por exemplo, no Paquistão, onde há um número pequeno de cristãos, eles estão sofrendo esse tipo de perseguição legal. Eles não são presos por serem cristãos, mas juízes muçulmanos ou alguém que possa denunciar um cristão por estar evangelizando alguém de outra religião, isso pode culminar em prisão. Então nós vemos que leis anticristãs podem ser criadas para perseguir cristãos. Se um cristão falar a respeito de disciplina de filhos, leis cristãs podem prender pais cristãos que disciplinam seus filhos, prender literatura ou censurar literatura, censurar blogs, sites que de fato pregam o evangelho e pregam a respeito do ensino familiar e do padrão bíblico de masculinidade, de feminilidade, de educação de filhos. São perseguições legais, mas são imorais e antibíblicas, que ofendem a Deus, porque o seu povo está sendo colocado debaixo de perseguição. Mas o quarto e último tipo de perseguição é a perseguição física, que pode envolver prisão, tortura ou execução. E aqui nós temos inclusive um site chamado Igreja Perseguida, que nos traz vários relatos de cristãos no mundo todo sendo perseguidos por questões ideológicas, perseguidos com prejuízos sociais, perseguidos por causa de leis anticristãs, mas alguns também, muitos, perseguidos de modo a sofrerem prisões, torturas ou martírio. Curiosamente, em 2015, se eu não me falha a memória, a ONU, ela proibiu que instituições, ONGs e jornais noticiassem a quantidade de cristãos que são mortos no mundo. Então, apenas órgãos e ONGs, instituições privadas ou religiosas cristãs noticiam, mas a mídia, a grande mídia, ela não é autorizada e nem orientada a noticiar, sob a alegação de que, apesar de milhares de cristãos morrerem num ano, mas para que não se crie um sentimento de islamofobia, para que não se crie um sentimento de de oposição àqueles que matam cristãos. Cristãos podem morrer, mas não se informe quem mate eles, para que os que matam os cristãos não sofram perseguição. Essa é a sabedoria do mundo. Cristãos podem morrer, segundo estes homens, segundo a ONU. Nada é feito, nenhuma campanha, nenhum protesto, nenhum apoio a cristãos é realizado, enquanto eles são mortos em vários países, e na maioria das vezes por motivo puramente religiosos. Mas nós devemos lembrar que o Senhor Jesus, ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles
é o reino dos céus. Há 2, 3 anos atrás eu li um artigo no site da Igreja Perseguida, narrando a história de um pastor sul-coreano que mudou para a Coreia do Norte, ele, a sua esposa e seus 2 filhos, para que ele pudesse evangelizar. Só que ao mudar para lá, ele foi como um profissional liberal. Como ele tinha uma profissão, ele foi como um profissional liberal para trabalhar lá, e enquanto estivesse trabalhando lá, ele pudesse ocultamente pregar o evangelho. Por uma questão muito simples, países comunistas, e não é porque é a Coreia do Norte, qualquer país comunista, ele é anticristão. Então, se você é comunista, ou simpatiza com ideias comunistas, ou conhece cristãos que se dizem comunistas ou socialistas, talvez você não entendeu o que é o evangelho, ou não entendeu o que é comunismo, porque o comunismo ele é ideologicamente e atuante como anticristão. Mas esse casal, esta família que foi para a Coreia do Norte, pregar o evangelho, trabalhar lá, servir, eles então foram denunciados por estarem pregando o evangelho. A polícia do estado chegou, apreendeu, tirou-os. Eles estavam já sentados à mesa para jantar e eles foram levados para um campo de concentração, para uma prisão. E quando chegaram lá, diante de uma vala comum, foram colocados um ao lado do outro e os soldados mirando os fuzis naquela família. E o que estava no comando daquele agrupamento disse: é necessário que você diga se vocês são cristãos ou não. E é necessário que, se vocês forem cristãos, vocês neguem a Cristo e jurem lealdade ao nosso líder maior, o presidente Kim. Naquela hora, o pastor olhando a sua esposa e seus filhos, e as crianças olhando para o seu pai, sem saber o que estava acontecendo e o que aconteceria nos próximos minutos, ele deu aquela balançada e quando ele pensou em negar, a esposa apertou a sua mão e disse: não faça isso, nós viemos para aqui sabendo o risco que nós sofreríamos. E uma das crianças perguntou: mamãe, nós não vamos jantar hoje? E a mãe respondeu: nós vamos jantar hoje com o Senhor Jesus. Eles não negaram a fé e foram executados naquele lugar. Você pode perder a sua reputação, você pode perder os seus bens, e você pode perder até mesmo a sua vida por causa de Cristo. Mas o Senhor Jesus diz: porque deles é o reino dos céus, incomparavelmente maior. É por isso que lá em Atos capítulo 5, verso 41, Atos capítulo 5, já encerrando, no capítulo 5, verso 41, a palavra do Senhor diz assim: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Vou ler o verso 40 e 41. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, o nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao verso 16, a palavra do Senhor diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus
com esse nome. Perseguições, elas vêm, e nós estamos nos aproximando de dias de perseguição. Leis, desprezo, prejuízos sociais, se você simplesmente tentar ser leal a Cristo. Mas lembre-se que nós temos uma incomparável recompensa. Deles é o reino dos céus. Amém.